chamo de segredos de Big Data, né? Tem aquela frase lá do Tolstói, né? Todas as famílias felizes são iguais, mas todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira. E também é uma coisa com dado. Todo dado limpo é igual, mas todo dado sujo é sujo à sua própria maneira. E esses dados são terrivelmente sujos. Qualquer banco de dados que você vai ver que você acha que está beleza, nunca está. Você pega... Contar algumas para vocês, assim, né? Desde... Não estou contando os problemas de digitação, não, do tipo, se eu trabalhei com dado da Arraiz, então você vê que entre os 10 sobrenomes mais comuns no Brasil, está Silva, sem o A no final. Claro que não, né? Então você tem que ter um conhecimento, dizer, o cara foi digitando, acabou o espaço, ou o cara não teve saco de digitar e ficou assim mesmo. Então, você tem que saber o que eu faço com isso, né? Eu transformo todos os Silva em Silva, o jogo fora, né? Tem esse tipo de preocupação. Não estou imaginando nem as coisas mais simples que geralmente acontecem, do tipo, o arquivo está todo zoado, uma linha está zoada, e aí acabou a tua... Você vai ter que descobrir que linha é aquela num arquivo de 50 gigabytes, isso é um inferno. Né? Isso e aí eu acho que é o segundo slide, acho que é a segunda frase aqui, que é isso aqui. Né? A verdade é que todo dado é sujo. Eu nunca peguei um banco de dados 100% limpo, do tipo, você pega lá uma pesquisa do IBGE, que não é Big Data nada, uma pesquisa do IBGE muito boa e muito bem feita, que se chama Pesquisa Básica Municipal, vulgo Munique, e ela é preenchida com... Manda um questionário para as pessoas, para as prefeituras, e aí alguém lá responde. E é uma das coisas que eu sempre dou como exemplo de como você tem que abrir o dado. E aí eu estava vendo assim, tinha uma coisa do tipo, número de jornais na cidade. E aí você olha e vê que tem municípios, uns 3, 4 municípios, que responderam que tinha, sei lá, 1.500 jornais, 5.000 jornais. Na verdade, o cara achou que o número de jornais era o número de números impressos. A tiragem do jornal. Né? O cara fez isso. Então, se você for usar aquilo, você tem que olhar. O último censo, uma coisa que pouca gente sabe, o último censo teve problemas, né? no PDA lá, na maquininha. No último censo tem muita gente com renda zero, tem uma quantidade anormal de renda zero, porque fizeram de um jeito que ficou confuso o não declarou com o zero. E aí esse é um exemplo que fica a fronteira entre o dado sujo, o que eu faço com isso. Então você vê, se alguém pegar e estimar a renda per capita do Brasil, aí você tem as PNADs, as outras pesquisas, pega o censo, vai ver que ela faz isso. Assim, pumba, cai no censo. 2010 não teve nenhum motivo para isso acontecer. Aí você vai ver os dados de renda zero, você vai ver que muitos dos caras de renda zero estão numa área censitária rica, é o cara com alta escolaridade e tudo mais. Evidentemente, é um não declarou. Evidentemente, o cara se recusou a declarar e foi computado em alguns... Isso variou por estado, eu nunca entendi direito por que isso aconteceu, mas isso varia muito por estado. Você tem uma quantidade de, assim, 3%, 5% de cara com renda zero. O cara não tem renda zero. Você não pode ter uma variação desse nível. E aí você tem um problema. Tipo, o que eu faço com esse dado? Aí o que o IBGE fez, e que quando vocês veem o Atlas do IDH, tudo isso, eles fizeram imputação mesmo. Porque eles fizeram um método bem sofisticado de imputação, razoavelmente sofisticado, que faz o seguinte, pega, quando tem uma renda zero e vê que o perfil do cara não é de renda zero, pega alguém parecido, sorteia alguém parecido e imputa a renda do cara ali. Mas assim, está certo, está errado, é o que tem que ser feito, tá? Mas aí, claro, a gente está não no dado totalmente sujo, mas a ideia é de que o dado tem problema. Né? Como eu falei para vocês, o dado tem problema. Uma história, também que está na fronteira disso, né? Da importância que a gente tem, e aí eu volto ao ponto da importância que a gente tem de conhecer o dado. Eu devia saiu uma notícia faz uns 2 anos, que era o seguinte, DF, saiu no G1 isso, DF é o único estado em que o salário, uma coisa do Ministério do Trabalho, DF é a única unidade
em que o salário das mulheres é mais alto que o salário dos homens. Eu sabia que isso estava errado, né? Aí ligo para um amigo da Codeplan, né, que trabalha que é do IPE e estava na Codeplan, e digo assim, Bruno, está errado. Ele, eu vi, está errado, e eu sei por quê. Eu nunca tinha trabalhado com dados de setor público, eu trabalhava com os dados da RAIS, Relatório Anual de Informações Sociais. Você tem anualmente o salário de todo mundo, são 70 e tantos milhões de vínculos, né, das pessoas, todo mundo aqui está, setor público, setor privado. E eu perguntei assim, mas onde é que eles tiraram isso? Porque esse dado simplesmente não é verdade. Você olha outro dado e você não vai ter isso, né? Não tem um dado que as mulheres ganham absolutamente mais que os homens. E aí no texto tinha toda a interpretação sociológica, assim, né? Não, isso é porque o concurso público faz com que... Não é verdade, tem né, nos concursos públicos tem mais mulheres, mas assim, isso aí simplesmente não é verdade. E o motivo era simples, o Bruno me explicou. Ele disse assim, eu acho que eles erraram isso, e ele entrou em contato com o Ministério do Trabalho para ver, eles tinham errado isso mesmo, que era uma coisa simples. Na RAIS, todas as Forças Armadas são lançadas como residindo em Brasília, por questão de militar. Você não vai dizer onde é que as pessoas estão, supostamente, sei lá, né? Por segurança nacional, seja lá como for. E aí, tem muito soldado, os soldados são homens com salários baixos, puxam a média dos homens para baixo. Né? Então, aí o cara faz uma matéria, discute tudo, e por isso que é uma armadilha do dado. Uma armadilha do dado. Assim, a pessoa faz, e dentro do Ministério do Trabalho eles fizeram isso dentro do Ministério do Trabalho, isso acontece, né? Às vezes um organismo, né, uma instituição faz, erra, acontece também. Mas isso é uma armadilha que a gente chama de armadilha dos dados, em que isso, como tem muito homem, puxou a média para baixo, as mulheres ficaram com... Tem menos mulher, né, e as mulheres que estão nas Forças Armadas estão em cargos maiores, mais altos, puxou a média para baixo, babaus. Né? Então, esse tipo de coisa acontece muito, a gente tem que ficar atento, e por isso que eu digo, né, uma boa parte todo bom projeto, você está com sorte, 80% do tempo, a minha experiência, isso é o que se diz, mas é verdade, né? 80% do tempo é limpando, entendendo a base, e metade do tempo você fica xingando, reclamando do mundo, porque é um trabalho que ninguém gosta de fazer, é um trabalho, né, ingrato. Outra coisa que, né, eu vou apresentar um trabalho aí que a gente fez com o SEAP, que são os funcionários públicos. Você tem assim, trabalhando com o SEAP, e um monte de cara com salário zero. Aí, aí você tem que descobrir, são os embaixadores, são os do Ministério das Relações Exteriores que estão fora do Brasil. Eles são pagos por outro sistema, o salário deles consta como zero na RAIS. Aí tem cara que, por que tem carinha que tem coisas que eu ainda não sei, tem cara que desaparece e volta de uns jeitos estranhos, tem cara que o salário volta, tem mistérios ainda que eu não entendo, assim, gente que trabalha ali ainda não entende umas certas coisas que acontecem nas bases, né? Hoje mesmo eu estava vendo os dados, eu achei que era um erro, os dados, uma coisa, as transferências que eu vou mostrar um pouco, e aí tem um negócio chamado Missão Evangélica Cauanã, coisa assim. Cuida de saúde indígena, eu googlei depois, mas aí me surpreendeu, porque recebeu, um dado de transferência, recebeu 2 bilhões de reais em 2013, e nesse ano já recebeu não sei quantos milhões. Assim, eu achei que era erro, aí você fez aquilo, eu googlei e vi, não, existe sim, e tinha até já meio umas denúncias, assim, tudo mais. Mas existe, eu achei que era erro eu achei que era mancada minha, 2 bilhões num ano, os caras receberam de liberado, 2 bilhões e 100. E eu nunca tinha ouvido falar, simplesmente não tinha ouvido falar. Então, às vezes, uma boa parte é isso, assim, poderia ter sido erro de digitação, como esse caso, alguém errou alguma coisa em algum momento, você tem uns valores totalmente absurdos, e aí você tem que ter uma reflexão, o que você faz com isso, né? Então, o Silvio lá, provavelmente erro de digitação, eu tenho que decidir o que eu faço com esse tipo de dados. Mas, além disso, você tem todos os problemas de base que você meio que tem que conhecer o processo, né?
Sim. Você acha que machine learning e a inteligência artificial conseguem reduzir? Tem aquilo que o pessoal diz, né? Garbage in, garbage out, né? Se você coloca lixo dentro, vai sair lixo também. Algumas coisas você consegue fazer nisso, mas nenhum deles você, tipo, esse dado... Uma coisa é você ver os outliers, identificar outliers, mas uma coisa é que você chegar, quando é que eu sei que sistema vai permitir com que eu saiba que o caso do Exército, das Forças Armadas em Brasília é um erro, e o caso da missão evangélica Cauã não é um erro. Os dois são valores, são dados bem discrepantes, assim. Os dois são valores, tipo assim, que grau de inteligência e de conhecimento contextual eu vou ter que ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Boa parte das ferramentas te ajudam a identificar outliers e tudo mais. Mas um dos problemas que a gente tem, eu vou falar um pouco dos problemas de machine learning no governo, é aquilo, né, dos algoritmos que se usa, é que se o dado tiver problema na entrada, vai continuar com problema na saída. Né? Então, esse é o negócio. Então, eu adoraria que um belo dia, né, a gente possa, né, a fantasia que a gente tem é aquilo do Minority Report, sei lá, né, o cara vendo os dados, eu não sei o que, né, e fazendo isso. Né, eu adoraria que você pudesse fazer aquelas perguntas, né, para o computador direto e ele desse uma resposta adequada, mas o problema é que tem um tanto de conhecimento contextual que eu acho que vai demorar para ter. Claro que eu acho que vai ter, totalmente vai ter, mas a quantidade de informação contextual que você vai ter para que isso leve em conta, seja levado em conta e seja processada, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para que... o que você tem hoje é, tipo assim, você alerta para valores discrepantes. E aí o analista é que vai ter que... padrões discrepantes, a gente vai ver algumas... Eu vou falar de algumas... Quer ver uma outra? Eu tenho uma coisa que eu gosto, de serenata de amor, né, que é o pessoal que fez um algoritmo para ver o gasto dos deputados, né, na Câmara. Então, eles pegam as notas fiscais dos gastos, e aí eu recebo lá uma mensagem quando tem uma informação dita discrepante para ver. E aí tinha, assim, eu lembrei de uma que era o seguinte, o cara tinha gasto, e é muito bem feito, tudo mais, o pessoal é craque que faz isso, para ver, né, o sujeito gastando muita nota num lugar só, esse tipo de coisa, né? E aí o cara tinha gasto 150, o cara tinha servido 2 vezes acho que eram 2 notas num buffet por quilo. Aí eu vi, você vê o buffet, aí tipo, é esse tipo da coisa que você precisa de uma informação adicional. Você vê e aí você recebe a coisa, tem a nota e tudo mais, e você vê que o cara se serviu 2 vezes de meio quilo de comida. É um buffet caro japonês. Mas aí, tipo assim, se fosse de graça, se eu mandasse a conta, eu acho que eu teria comido 1 quilo de comida de sushi. Sushi é meio pesado. O cara foi lá, serviu, o sushi estava bom. O cara foi lá e se serviu de novo. Né? Não acho também muito discrepante assim. Agora, imagina o tipo de informação que você precisa para diferenciar isso, porque o sujeito não pode pagar para outro, né? Então, assim, né, não deveria, né, pagar para outra pessoa. Então, não acho também nenhum... mas imagina o grau de sofisticação para levar em conta, talvez você consiga, né, levar isso em conta. Uma coisa que já estão fazendo né, ele faz isso, eles estão fazendo a coisa de identificação de imagem, você pega o endereço da empresa, vai no Google Maps, e aí você tem um algoritmo para reconhecer se aquilo tem cara da loja que ele está dizendo que é. Então, você consegue fazer isso já hoje. Hoje você já faz isso. Tá? Já tem gente trabalhando com isso. Você pega ali, tem uma nota para ver se a empresa é fantasma ou não. Você pega a nota, vai lá e tem a imagem no Google Maps. Tem cara da empresa, tem match daquilo com as outras... Bom, isso eu ia falar mais à frente. Tem match daquilo com outras empresas do mesmo setor? Tem, beleza. Aí você não tem problema nenhum. Se tiver, deu um descampado qualquer no endereço da empresa que o cara deu, aí você vai para o analista para julgar se isso é válido ou não. Mas você vê que mesmo esse problema é um problema que eu consigo tratá-lo facilmente, né? Tipo assim, eu consigo antecipar. Isso que você precisaria do tipo saber
que existe um problema de segurança no exército que faz com que eles joguem toda a pessoa ali, exigiria um conhecimento da máquina que a gente ainda não chegou. Essa coisa de inteligência artificial se dizia uma coisa que é um pouquinho verdade, que é que tudo que a gente faz depois de grande, o computador faz bem, do tipo fazer conta, tudo mais. Esse computador faz bem. O difícil do computador é fazer tudo o que você fazia até os 7 anos de idade, 8 anos. Do tipo, um problema grave é diferenciar um homem e mulher numa foto. Qualquer criança faz diferenciar um homem e mulher na foto. Né? Dobrar uma camisa, identificar uma coisa assim, é dificílimo para ele fazer. Dobrar uma camisa é dificílimo. Né? Tem lá uns que fazem que você tem que... Bom, eu não sei com que anos uma criança, não tenho filhos, não sei com que anos uma criança dobra uma camisa. Eu tenho dificuldade até hoje, mas a ideia de você pegar uma forma que você não sabe direito, esticar, saber o que é em cima, o que é embaixo, dobrar, é muito difícil. Né? Ou isso, um menino e uma menina, diferenciar um menino e uma menina numa foto, coisa que todo mundo faz assim, para o computador é um sofrimento, está ficando menos, tem um monte de algoritmo que faz isso. Sim. Já tem algum... Já deve ter, porque tem a identificação do local, né? Por exemplo, existe algum controle sobre o número máximo de empresas que podem existir em um determinado endereço? Não sei, você pode fazer isso, não sei se o pessoal da Receita faz isso, mas é fácil fazer, eu tenho os dados para checar isso, eu posso checar isso, mas eles têm uns problemas do tipo assim, também isso. Cada empresa, na construção civil, cada empresa é um CNPJ. Sim. Né? Então, tipo, vão estar todas no mesmo endereço. Então, você tem que começar a fazer filtros desse tipo. Então, tem que ter um conhecimento especializado para esse tipo de coisa. Eu trabalhei com base de sócios já, e aí você tem isso. Tem cara com 3 mil empresas. E não é laranja. É um cara da construção civil, com 3 mil obras rolando ali. Então, tem um conhecimento especializado ali que você vai ter que fazer. Em alguns sentidos. Tem horas que eu tenho que perguntar para as pessoas. Né? Claro que tem mutreta, né? O sujeito, isso daí, né? O sujeito cria mais um CNPJ para pegar um crédito aqui, outro colar. O cara cria uma empresa nova, tem um crédito para microempresa, tem um crédito para não sei o quê. Eu estou sabendo isso de ouvir falar, tá, gente? Eu nunca fiz nada disso. Mas isso justamente para explicar umas esquisitices nos dados. Um paper que eu... trabalhei, eu fui coordenador do projeto ainda no IPEA, está disponível, que é sobre BNDES e sobrevivência de empresas. Né? Na verdade, eu não fui, consto como autor, mas, na verdade, quem trabalhou mesmo no paper foi o Felipe, um colega meu. Até acho que vai sair reportagem sobre isso no Valor, entrevistaram ele hoje, tudo mais. O que era? A gente viu que tinha um tanto de empresas, agora não me lembro do número, sei lá, uns 20% de empresas que pegavam dinheiro do BNDES e elas morriam. Morriam no sentido em que, não que elas tinham falência, que falência é um negócio complicado no Brasil, mas elas tinham emprego zero no ano seguinte ou desapareciam da base. Então, muitos desses casos, também é meio complicado você saber. Podia ser o cara criou a empresa para pegar o crédito e ele pagou. A inadimplência é muito baixa. Né? Por quê? Como o BNDES estava dando crédito a juro negativo ou a juro subsidiado, o cara pegava o dinheiro do BNDES, colocava no investimento do superseguro, ganhava a diferença. Né? Aquela história que o pessoal parece que estava comprando naquela linha lá para caminhão, lá, o pessoal estava comprando caminhão e utilizando como silo. Né? Um amigo meu disse que o pai dele tinha carteira de motorista de caminhão, mas era um empresário daqueles, aí comprou o caminhão como se fosse caminhoneiro. Né? Usar isso. Né? Assim, legal não é. O cara está comprando. Não tinha nada disso. Então, em alguns desses casos, a empresa, no ano seguinte, o cara deixou, o emprego é zero, mas o que o cara fez foi o seguinte, aquilo que ele tinha comprado era porque era para microempresa, não sei o quê, aí o sujeito incorporou isso na empresa mãe do cara, na empresa principal. Então, a empresa, não é que a empresa desapareceu. Ela desapareceu formalmente, ela morreu para a gente, mas ela foi absorvida naquela empresa que o sujeito utilizou para fazer. Então, uma discussão até que ponto você consegue identificar alguns comportamentos desses, mas é aquilo, mais uma vez,
Se você olhar o dado, você não vai entender. Meu Deus do céu, por que tem esse monte de empresa que pegou dinheiro com emprego zero? A empresa dura 1 ano. Né? E aí, quando você entende que tinha subsídio e tudo mais, então, mais uma vez, é importante você entender o contexto disso. E indo para a tua pergunta, como é que você vai ter uma inteligência artificial para isso? Aí vai ser complicado, né? Porque envolve ter essa informação que vai além, que não é olhando no computador que a gente vai ter, né? Uma informação adicional.